Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. O Grêmio perdeu de novo. O Grêmio passou daquela fase da cartilha do rebaixamento em que ele ia preenchendo todos os itens. O Grêmio já tá naquela espiral do rebaixamento. O Grêmio quando joga bem perde, quando joga mais ou menos perde, quando joga mal perde, quando tá mais ou menos no jogo perde. O Grêmio perde e não consegue sair dessa situação. Dependia só dele contra o Corinthians para sair do Z4 e não conseguiu. E tem muita coisa pra gente conversar sobre esse jogo e é justamente por isso que eu tô aqui para fazer esse vídeo sobre Grêmio 0, Corinthians 1. Pessoal, vão se inscrevendo no canal aqui embaixo. Se vocês preferirem, podem pausar o vídeo. Inscrevam-se no canal aqui embaixo, isso é super importante. Estamos chegando aí a 17 mil inscritos no canal. E like no vídeo porque ajuda bastante. Aproveitem e deixem os comentários de vocês aqui embaixo tentando explicar por que o Grêmio perdeu para o Corinthians por 1-0. A parte fundamental para mim é a parte emocional. Mas eu quero, antes de mais nada, para a gente desenhar o jogo, explicar o que aconteceu em termos táticos em Grêmio 0, Corinthians 1. O Grêmio entrou desse jeito, com o Vijaçante atuando como volante ao lado do Thiago Santos. Os dois até foram bem, aliás, partidaço do Thiago Santos. O Campaz mais à frente, esse realmente não foi bem. O Borja no comando de frente, Ferreira e Alisson pelos lados. Esse aqui foi o time do Grêmio contra o Corinthians. E o Corinthians que eu coloco agora, montado com Gabriel à frente da zaga. O Luan começou como titular, aliás, irreconhecível o Luan, desculpa. Não parece nem de longe aquele Luan que foi rei da América há 4 anos aqui no Grêmio. Um jogador dispersivo, sonolento, fraco, molenga no jogo, muito mal o Luan, e jogou aberto pela esquerda no Corinthians, que teve Rony e Juliano por dentro, Mosquito pela direita, Jô no comando. Esse foi o modelo tático do time do técnico Silvinho. O Grêmio não fazia mau jogo. Isso é diferente, notem bem, isso é diferente de dizer que o Grêmio estava bem. Dizer que o Grêmio não fazia um mau jogo quer dizer que o jogo do Grêmio era ok. O Juan perdeu um gol de cabeça no comecinho do jogo, teve um lance que o Campaz bateu cruzado e o Cássio defendeu, o Corinthians de vez em quando também chegava ou tentava num contra-ataque, o outro em geral era contido pelo Thiago Santos, mas era um jogo equilibrado. O Grêmio não fazia um jogo horroroso, assim como terminou a partida. Qual foi, digamos assim, o lance que mudou a chave do jogo? O gol do Corinthians. E aí eu entro na espiral do rebaixamento do time do Grêmio. O Grêmio é um time animicamente destruído. Eu já falei sobre isso algumas vezes do Inter lá atrás, que o Inter tomava um gol e destruía. É o que acontece com o Grêmio. O Grêmio tomou o gol, o Maicon deu um piti inacreditável, logo o Maicon, uma das grandes lideranças do time do Grêmio. Imagina o jovem que está surgindo, imagina o Ferreira olhando, imagina o Léo Pereira olhando, os guris da zaga, o Rodrigues, o Juan olhando. Cara, se o Maicon deu esse piti é porque realmente foi-se o boi com as cordas, né? E é realmente isso que parece no time do Grêmio. E depois do gol do Corinthians, que o Maicon foi expulso, o Filipão não faz nenhuma troca. Ele tinha no banco jogadores como Jean-Pierre, Jonathan Robert, até pode ser que não mudasse nada, mas naquele momento, 35 do segundo tempo, perdendo por 1-0 com o jogador expulso, tem que tentar alguma coisa. Filipão ficou de braços cruzados. A TV mostrou uma hora que o Rafinha foi na beira do campo dar uma orientação pro Filipão, tipo assim, ó, Filipão, acorda, o Terra chamando, e o Filipão desnorteado. Poxa, o Maicon, que é a principal liderança, dando piti. O Filipão, que é sobretudo um cara vitorioso, um cara vencedor, perdido, os jogadores se olham e pensam, gente, foi, o Titanic afundou. E é isso que parece que está acontecendo com o Grêmio nesse momento. E aí chega depois do jogo, e o Grêmio depois de tomar um gol, tomou bola no poste ainda, tá? Renato Augusto poderia ter feito 2-0, mas mandou no travessão, em cima da linha, e não entrou para a sorte do Grêmio. E aí depois do jogo, o presidente Romildo se manda da arena. Surge a informação de que o Marcos Herrmann entregou o cargo, o Grêmio desmente essa informação, em princípio parece que não foi bem assim, mas enfim, nem é do Herrmann que eu quero falar. Eu quero falar que o presidente pegou as coisas e foi embora. Gente, o presidente do Grêmio, a entrevista coletiva oficial do Grêmio foi dada por um funcionário do clube que chegou ontem em Porto Alegre, o Diego Serri.
foi atirado aos leões, assim, boi de piranha, sabe? Atira o Diego Serra lá e vê o que acontece. Só um pouquinho. Eu tava comentando o jogo pela Rádio Guaíba e disse o seguinte, olha, colocar o Diego Serra pra falar é um desrespeito com o torcedor do Grêmio. Nada contra o Diego Serra, mas o percentual de culpa que ele tem é mínimo. Ele chegou ontem em Porto Alegre, ele não montou esse grupo. Não é ele quem tem que falar. Quem tem que falar é o presidente. Eu até sugeri que as rádios se juntassem, às 4 de Porto Alegre, enfim, quem quisesse vir junto, se juntar para dizer, pessoal, olha só, para a comunicação do Grêmio, se é o Diego Serra quem vai falar, um abraço, nós não vamos colocar no ar. Estamos abrindo mão de fazer pergunta, não queremos ouvir o Diego Serra. Porque o Diego Serra, coitado, não tem o que acrescentar, ele não é culpado. Onde é que estava o presidente do Grêmio? Sumiu! A última coletiva do presidente do Grêmio foi depois da vitória contra o Bahia. E aí falar depois que ganha é mole, né? Falar depois que ganha todo mundo fala. Aí tomou 4 do Flamengo e colocaram lá o pobre do Marcos Hermann pra falar. Perdeu pro Corinthians, bota o Diego Serra pra falar. Se perder na próxima rodada, fala o porteiro, eu acho. Daqui a pouco tá o zelador do Grêmio falando, segurança dando entrevista. Sei lá, daqui a pouco põe o cara da tesouraria pra falar. Porque o presidente só vai falar quando ganha, e o Grêmio mal e mal ganha. Aí depois surge o Grêmio lá com o Filipão, e depois o Diego Serra repetiu a estatística do Ricardo Marques Ribeiro, que é um absurdo, o Grêmio ganhou só 5 jogos em 30 e poucos com o Ricardo Marques Ribeiro. Então por que não reclamaram antes para a CBF? Por que não se tinha estatística pronta, por que diabos não reclamaram antes para a CBF? Esperaram a M acontecer? E outra, que o Ricardo Marques Ribeiro é incompetente, é presunçoso, é exibido, gosta de aparecer, é um péssimo juiz, isso todo mundo sabe. E aí, com todo respeito ao Diego Serra, e eu falo isso há muito mais tempo do que o Diego Serra, não é de hoje que ele tem todos esses defeitos e muito mais. Mas vamos falar uma coisa muito direta aqui, tá? O Ricardo Marques Ribeiro, que é péssimo árbitro, que é exibido, que é espalhafatoso, que adora chamar atenção, que é um incompetente, ele não tem nenhuma interferência no resultado do jogo. O pênalti que o Grêmio reclama no Rafinha não foi pênalti. O pênalti que o Grêmio reclama no Léo Pereira não foi pênalti. O lance que deu origem ao gol do Corinthians, o jogador do Grêmio cometeu a falta. O lance do gol do Corinthians, da cobrança da falta, o Jô não comete falta em cima do Juan, não está em impedimento. É um gol 100% legal. Não tem o que falar do Ricardo Marques Ribeiro, que até pegou leve. Aquele lance que o Diego Souza tirou o cartão da mão dele, ele tinha que dar o cartão pro Diego Souza por ter feito aquilo, ele não deu. Então assim, não passa pela arbitragem. Sejamos claros, o Grêmio quer desviar o foco. O Grêmio está fazendo cortina de fumaça, como fez o ano passado, como fez o ano retrasado e está fazendo de novo agora. A estatística do Ricardo Marques Ribeiro apitando os jogos do Grêmio não me interessa. Eu estou andando para a estatística do Ricardo Marques Ribeiro. Sabe qual a estatística que importa? Alô, direção do Grêmio. Sabe qual estatística importa? É que o Grêmio tem menos de 1 ponto por jogo no Campeonato Brasileiro, 31% de aproveitamento. O ataque do Grêmio é um ataque de asma que não faz gol em ninguém, é o segundo pior ataque do campeonato, só fez mais gols do que o Sport Recife. E essa campanha, essa estatística, está colocando o Grêmio na 2ª divisão do ano que vem. É essa estatística que importa. É essa estatística que a direção do Grêmio deveria trazer. Mas não traz. Aliás, cadê a direção do Grêmio? Quem apareceu para falar foi um funcionário, foi um executivo de futebol do Grêmio. Aí, convenhamos, fica difícil. Quando a coisa aperta, os dirigentes do Grêmio fogem por baixo da porta. E isso explica porque o Grêmio está indo para a 2ª divisão do futebol brasileiro pela 3ª vez na sua história. Inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo e vão acompanhando mais conteúdos por aqui. Comentário aqui embaixo, like no vídeo, inscrever-se no canal e andando por mais conteúdos por aqui. Valeu!